As mulheres não gostam do casamento. É o homem As que mulheres gosta. gostam do que o casamento proporciona pra ela. Ela vai falar do bolo, ela vai falar da festa, ela vai falar do vestido. Do noivo, ela não vai falar em momento nenhum. Bota uma vassoura lá de gravata, tá tudo certo. O sonho da mulher é casar. O solteiro do homem, normalmente, cara, não é... Não é legal, não. Não é legal. Não, só é se, isso. Só se o cara for muito destacado. Mas a vida de solteiro da mulher é legal. As mulheres gostam mais do casamento, mas o homem gosta mais de ficar casado. Isso. O que você tem a dizer? As mulheres não gostam do casamento. É o homem As que mulheres gosta. gostam do que o casamento proporciona pra ela. Uma casa, um ambiente seguro pra criar os filhos e dinheiro. Provisão. Não é do casamento. Tanto que quando você pega uma mulher idealizando o casamento dela, ela vai falar do bolo, ela vai falar da festa, ela vai falar do vestido. Do noivo, ela não vai falar em momento nenhum. Bota uma vassoura lá de gravata, tá tudo certo. O sonho da mulher é casar. Não é o cara com quem ela vai casar. Por quê? Por causa do que o casamento vai proporcionar pra ela, e não o casamento em si. Já o homem não. O homem gosta do casamento em si, que é o quê? Ter alguém esperando ele, ter alguém pra cuidar dele, ter alguém pra dar carinho pra ele, ter alguém pra compartilhar as coisas ruins que aconteceram durante o dia. Vocês percebem que o homem, por mais que a gente ache que o homem é mais forte, mais racional, ele tá muito mais frágil e emotivo do que as mulheres? Muito mais. Entende? Isso eu concordo. O que eu vejo são os homens desesperados pra relacionamento e as mulheres pouco se lixando, e o cara que tá preocupado com se ela trata... eu tava conversando com um cara esses dias, ele falando pra mim... Pô, eu falei pra ela que ela tem que começar a dividir a conta, não sei o quê. Eu falei, por quê? Porque você quer que ela seja esposa. Você pediu ela em casamento. Então você quer que ela comece a se comportar como esposa. Contribuir de alguma forma. Contribuir de alguma forma, porque ele tá pensando em levar alguma coisa mais a sério. Mas ela não tá pensando nisso, porque ela não tá afim. Então você tá preocupado com ela ser esposa, e ela mesma tá preocupada em ser esposa pra você, cara. Isso eu vejo demais nos homens. Lembrando que assim, tudo que eu tô expondo aqui é a minha opinião baseada nas minhas vivências, nas minhas experiências, nos conteúdos que eu li. Sim. Não significa que seja a verdade absoluta, né? Inclusive, eu comecei a trabalhar... Como que você começou a chegar nesse assunto? Deixa só Porque ela tem bastante entendimento, pô. Ela tem bastante conteúdo. É que eu amo Sim, estudar. eu tô vendo os vídeos. Só continua sobre essa questão do homem, do porquê, então, que ele quer ficar mais casado e tal. Por causa disso. O homem gosta da instituição casamento. Ter uma esposa, filhos, quando ele tá fora, ele vê mal. Quando ele entra, ele gosta. É mais ou menos isso. De fora, ele acha uma porcaria. E quando ele tá dentro, ele fala... Porque o que eu vejo muito é assim... Os homens não acham que casamento é porcaria, não. Quando é com a pessoa certa. É muito mal falado. Quando é com a pessoa certa. Na cabeça dele, se ele tá disposto a sair da vida de solteiro pra ficar com a pessoa certa. Porque aí ele vai ter tudo que ele precisa, digamos. Sim, porque exato. Porque a vida de solteiro do homem, normalmente, cara... Não é... É muito mais fácil agradar o homem do que a mulher, né? A vida de solteiro do homem, normalmente, cara, não é... Não é legal, não. Não é legal. Não, Só se o cara for muito destacado. Mas a vida de solteiro da mulher é legal. Porque o homem, cara... Entendeu? Porque ele vai todo pra balada, amigo vai gasta. pagar sua conta. O homem vai pra balada, ele gasta. Ele vai ter que ficar chavecando, ele tem que fazer não sei o quê, ele tem que voltar tarde. Então, assim, se o cara aprender a curtir a vida de solteiro do jeito certo, pode ficar muito boa. Daí, quando o cara ele acha uma mulher da hora, ele casa, ele fala, putz, finalmente eu vou ter que sair desse labirinto. Que é essa caça, essa mulher que vai tirar ele dali. Aí quando ele consegue, ele fala, agora eu quero ficar aqui, eu tenho sexo garantido, eu tenho essa mulher aqui, eu não preciso mais fazer nada, né? E por isso que eu acho, principalmente, que... Levanta aqui. Que o homem que gosta... E a mulher muitas vezes tá perdendo mais. Aqui, ó. E eu acho... Aqui, assim. Isso. Eu acho, inclusive, é por isso que muitas vezes as mulheres pedem mais o divórcio, e tem uma coisa que eu até chamei lá da epifania dos 40, muitas vezes, né? Em que, se depender do cara, ele continuaria casado com a mulher, mas é a mulher que fala, eu vou aproveitar uma segunda juventude. Tem muitas mulheres que hoje elas estão vivendo uma segunda juventude depois dos 40, mais ou menos. Estou chutando um número aqui, mas nessa fase. O divórcio, né? O pós-divórcio. Porque as mulheres de 40 estão se cuidando muito mais, né? Então, exato. o VSM delas que caía, tá demorando mais pra cair. Perfeito. Você tá vendo mulheres de 40 super jovens, sem dúvida. E ela quer curtir, ela quer o carrossel de novo. Quer fazer o que não fez, né? Porque a maioria casa muito jovem. Exatamente. Ou já fez, quer fazer de novo. E aí, como eu disse, se ela voltar, ela vai ter essa oportunidade. O homem, putz, ele vai voltar pro labirinto muitas vezes. A mulher sai do divórcio com muito mais vantagem do que o homem. Ela vai sair com o carro, ela vai sair com a casa, ela vai sair com a pensão. E com um monte de cara querendo... ficar com ela. O homem não. O homem vai sair sem casa, sem carro, sem os filhos, pagando pensão,
E as mulheres vão olhar pra ele e vai ficar, vou ficar com esse cara paga 2 pensões e sai fora. Sem nada, né? Tipo sem nada, não vai conseguir levar ela pra viajar pra onde ela quer, pagar o restaurante que ela quer, tá tem feio pros homens. Tem 50% da dívida, da renda dele comprometido com dívida, que é pensão e o custo de vida dele. Muito mais. Chega a ter muito quanto? Mais. Tem homem que não tem salário pra nada, ele não tem condições de cortar um cabelo. Depenado. Isso é chocante, mas assim, médicos passam por isso. Caralho. Empresários passam por isso. É porque os homens não têm coragem de falar isso. Eu acho que o meu trabalho deu muito certo por isso. Porque eu falo em nome dos homens coisas que os homens não podem ou têm vergonha de falar. Né? Mas quando eu falo, ele se identifica com o que eu falo e ele se sente um ambiente seguro pra compartilhar comigo. O homem sente vergonha disso. Ele sente vergonha. Por exemplo, é uma derrota pra ele, tipo... Muito grande. Muito grande. Porque ele trabalhou a vida inteira, conquistou patrimônio. De repente, ele não tem nada. E aí, ele vai virar pro amigo dele e falar que ele é corno? Pra ele virar motivo de chacota? Não vai. Lembra, Miguel? A gente trombou um cara no... Quem? A gente trombou um cara lá em Goiânia. Um cara, a gente tava passando assim e tinha um cara sentado tomando cerveja de chinelo na calçada. Parou a gente, começou a conversar porque reconheceu a gente lá em Goiânia e o cara simplesmente falou a mesma coisa. Falou assim, cara, eu com 40 anos, na minha situação financeira, nenhuma mulher quer ficar comigo, cara. Não. Nenhuma. Ele falou, exatamente. E é só porque, eu me separei, perdi tudo que eu tinha. Eu não lembro desse cara contando essa história, não. O cara tava tomando uma cerveja junto com a irmã dele. Que nem amigo ele tinha. Eu lembro do cara, mas... Não tem amigo, porque ele tem que largar os amigos dele por causa da mulher. Que a mulher inferniza, controla o celular, não pode ter amigo, não pode ter relacionamento com a família. A mulher fiscaliza tudo. Tem uma história, a mulher foi lá e escreveu o nome dela nas cuecas do cara. Eu acho que o nome dele... Entendeu? As coisas bizarras. O nome dele era Aquiles. Eu não lembro. Eu lembro do tiozão lá que encontrou a gente à noite. Eu lembro dele, mas a história que ele contou, eu lembro que ele falou que reconheceu a gente, tá? Mas a história eu não lembro. Eu tava do lado da calçada. História. E isso que você falou é um problema dos relacionamentos atuais. Porque hoje em dia a mulher, ela lucra se ela quebrar um contrato. Sim. Você tem um casamento, você tem uma instituição. Aí o homem entra com a grana, a mulher entra com cuidado em casa. Isso. Beleza. Isso daí, vamos supor que o cara ganha 10 mil por mês. Beleza? Ele pega os 10 mil e entrega pra família, 100% etc. na mão da mulher. 100% na mão da mulher. Beleza. Aí ela tá vivendo com uma vida ok. Isso. Se ela quebrar esse contrato, ela não precisa mais cuidar da casa sozinha. Sim. Ela fica com a casa só pra ela e manda o homem embora e o homem tem que continuar sustentando. Exato. E aí na divisão de bens, ela arranca todo o patrimônio do negócio, fica pra ela e pros filhos e literalmente tá na mão dela ainda. Exatamente. Então a mulher lucra quebrando o contrato do casamento. E o homem... Não existe isso. E o homem deixa de ter perda mantendo um casamento falido. É isso, a realidade é essa. Mas assim, lembrando que homens que não têm condições ou não querem ter uma assessoria jurídica especializada, né? Porque quando a gente faz o que tem que ser feito, isso daí não vai à frente. Não é assim que funciona, deixando vai pra claro. Separação total de bens. Não, mesmo com a comunhão parcial, a mulher não tem direito de ficar com a totalidade do patrimônio, isso não existe. É 50% para cada. Então tem que vender. Você pega a tua parte, faz o que eu quiser. Eu pego minha parte, eu faço o que eu quiser. O que acontece muito é que o homem tem essa moral de... não vou deixar a mãe dos meus filhos e os meus filhos na rua. Aí eu falo, calma lá. Não é deixar a mãe dos seus filhos na rua, não. Com o dinheiro da metade dela... Quando o dinheiro da metade dela, ela financia uma casa, ela vai trabalhar, ela vai pagar a parcela dela. Assim como você vai pagar a metade da sua parcela. Quer dizer que agora você tem que morar debaixo da ponte para ela ostentar um padrão de vida que ela não tem? Vamos manter a calma aqui. Então eu fico segurando. Para esse homem daqui 2, 3 anos não tá na merda. Porque o que acontece, o homem fala, não, dinheiro eu conquisto, eu bato nos peitos e eu vou pra cima. Então deixa ela com tudo. Mas na prática não é assim, porque ele vai demorar quantos anos para ele se reerguer? Entende? E aí ele começa a namorar outra pessoa, uma pessoa bacana de verdade. Mais uma de novo depois. Não, às vezes não. Às vezes ele encontra uma pessoa bacana de verdade. Mas essa pessoa bacana de verdade vai sofrer junto com ele. Porque aí vai ter outros filhos e ele não vai ter condições de dar para os filhos mais novos o padrão que ele deu para os mais velhos. Aí ele vai entrar naquela loucura, naquela crise existencial. Puxa, eu abri mão lá atrás e agora eu tô me lascando. Mas eu conheci... E isso acontece muito. Fala, galera! A Iná mandou a real. Bora pra minha opinião. Seguinte, eu acho que isso não é de agora, não. O casamento para a mulher sempre foi um meio para se proteger e ficar segura, pois a responsabilidade de prover e proteger a casa é do homem,
E eu não acho que está errado não. Em um mundo perfeito, o homem sair e a mulher fica em casa, cuidando do lar. A questão é que vocês não podem se emocionar e achar que a mulher que quer casar é só por amor a você, e se der alguma coisa de ruim, ela vai ficar lá de boa, te apoiando e aguentando perrengue. A real não é assim. Dinheiro é o principal motivo dos divórcios, pois, como eu disse anteriormente, a mulher enxerga o casamento como um meio de se proteger e ficar segura, um lugar onde ela vai ter comida, um teto, um homem para protegê-la. Se algum desses pilares começar a falhar, é aí que começa a dar ruim. Por isso que eu sempre digo que a coisa mais importante para o homem não é mulher e sim o seu desenvolvimento, a sua capacidade de se tornar melhor a cada dia que passa, pois assim a admiração da mulher só cresce em relação a ele. E também o seu poder de provisão continua alto. Não esqueça de deixar o like e compartilhar esse vídeo com seus amigos. Vamos fazer essa mensagem chegar longe. Coloque nos comentários a hashtag #InaEtop para eu saber quem curte ouvir a narração no fim do vídeo. Um forte abraço e valeu!